Bom, lá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Se você chegou pela primeira vez e não se inscreveu e puder, se inscreva, ative as notificações e todos aqueles que gostarem, deixem o like e compartilhem este vídeo para que mais pessoas façam parte deste espaço que critica o que tem que ser criticado, mas que acima de tudo defende ideias que possam transformar o nosso Brasil. Bom, meus amigos, Rodrigo Maia foi entrevistado pela Isto É Dinheiro no dia 17 de setembro. Eu até queria ter feito a análise de alguns pontos aqui antes com vocês, mas muita coisa está acontecendo e realmente eu não consegui fazer isso logo no dia seguinte, mas eu acho que tem coisas interessantes que mesmo aí com um atraso de 11 dias é necessário a gente observar e ficar bastante atento. Rodrigo Maia, é bom lembrar que ele foi uma das figuras talvez mais poderosas durante um certo período, porque ser presidente da Câmara e com o perfil que ele tinha, ele quase como um primeiro-ministro, não é qualquer coisa. E é claro que esse poder que ele tinha caiu drasticamente. Ele não conseguiu eleger seu sucessor, entrou em conflito no partido que ele fazia parte, que era o DEM, saiu do partido atirando contra o presidente, ACM Neto, e agora ele virou secretário estadual no governo João Dória. E é claro que ele, que sempre foi também um político habilidoso, e hoje eu chego a sentir saudade do Rodrigo Maia como presidente quando a gente olha e vê lá Arthur Lira. Ele vai tentar se reerguer e buscar ter força novamente. Então eu acho que a ida dele para o governo do Dória é mais ou menos nesse sentido e fica um pouco implícito ou nem tanto assim a partir de uma resposta que ele deu. Eu vou deixar o link para quem quiser ver a entrevista na íntegra. Ele faz uma leitura interessante sobre o cenário atual e o cenário futuro, em que ele aponta que Bolsonaro não vai conseguir reverter essa queda na popularidade. Ele, que é economista, ele observa ali questão de inflação, desemprego, crise hídrica, enfim, tem todo um caldo na economia que é o que afeta mais a popularidade de um presidente, que ele acha então que Bolsonaro realmente em 2022, se chegar lá elegível, assim, vai ter seríssimas dificuldades. E aí é onde entra aqui a questão do que fazer para a gente conseguir, naquilo que muitos consideram, ter uma união, né, daquele campo que não apoia Bolsonaro, mas que também não apoia a volta do Lula. O próprio Maia chegou, tempos atrás, a fazer alguns sinais, eu analisei aqui inclusive num vídeo, de aproximação com o Lula, mas me parece que já voltou e agora vai tentar realmente apostar numa alternativa à polarização atual. E aí ele foi questionado. O senhor veio ajudar o governador Dória na campanha para a presidência da República? A resposta dele aqui merece algumas análises, hein? Eu vim para ajudar o governo, como secretário de Projetos e Ações Estratégicas do Estado, por entender que isso me ajudará no futuro. Como assim? Ele não deu detalhes, mas eu fiquei realmente curioso. Será que é já pensando num possível cargo, caso Dória seja eleito? Ou simplesmente para dar a ele, Maia, uma experiência diferente que agregará no seu currículo? Vamos avaliar. Claro que a decisão de estar aqui vem da necessidade de construir uma via única para ocupar a vaga de Bolsonaro no segundo turno. Então ele considera Bolsonaro fora e nesse movimento dele de ajudar nessa construção dessa que ele chama de via única. A gente sabe que o Lula está muito forte e que a centro-direita tem um caminho grande a trilhar diante do enfraquecimento de Bolsonaro. Temos chance, disse ele, de ocupar o espaço que ele deixará. Não porque acho o Dória melhor do que o Eduardo Leite, pois ambos são ótimos governadores, mas o Dória governa um estado mais populoso e Leite governa um estado com uma população bem menor. De forma pragmática, conclui ele, é mais fácil o Dória dar o primeiro passo e se viabilizar como alternativa a Bolsonaro do que qualquer outra candidatura. Sobre esse final aqui, eu tenho que lembrar o Maia que o Dória hoje é altamente rejeitado no estado que ele governa. As pesquisas apontam, inclusive, que ali ele ficaria em 5º lugar, atrás na ordem de Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Datena. Então, realmente, Dória não vai ter vida fácil. O Eduardo Leite também não é alguém que está assim, de bem com a população do seu estado. Então, o PSDB vive uma situação dramática em relação aos nomes para 2022. E aí, a Isto É Dinheiro perguntou,
mas o centro precisará se unir em torno dele, certo? E aí ele responde: eu também tenho admiração pelo Ciro Gomes e meu sonho, vejam isso, é que depois das prévias do PSDB, a gente possa colocar do mesmo lado o PSDB, o PDT e o PSD, juntando todos na mesma mesa para viabilizar o melhor formato de disputar as eleições do ano que vem. O ideal, diz ele, seria construir uma grande aliança no nosso campo da centro-direita com a centro-esquerda. E é aqui que a gente tem que realmente avaliar então melhor. Por quê? Entre essa construção e o agora, nós temos no meio as prévias do PSDB. Se o Dória ganha, é quase impossível que ele abra mão para apoiar Ciro Gomes hoje, bem na frente do Dória. Algumas pesquisas mostram o Ciro com mais do que o dobro dos votos do atual governador de São Paulo. Se o Dória perde, e vejam como são as coisas, até pouco tempo, o Dória era tido como favorito. Favoritíssimo, na verdade. Agora Eduardo Leite parece que está equilibrando as coisas e já é apontado por alguns como favorito. Então, se o Dória perde, já existe a possibilidade dele sair do partido, o próprio Ciro disse hoje na entrevista ao Marco Antônio Villa, e talvez ir para o MDB. Do candidato que tem como presidente Baleia Rossi, que foi o candidato à sucessão do Rodrigo Maia com apoio dele na Câmara dos Deputados. Então, se o Dória perde, ele poderia realmente sair e tentar a sua vida em outro partido. E o Leite ganhando, não é tão certo assim de que ele eventualmente abriria mão para apoiar a candidatura de Ciro Gomes. Eu tenho profundas divergências com Eduardo Leite também, essa questão dele privatizar lá no Rio Grande do Sul, enfim. Mas eu acho que mesmo assim existiria uma maior possibilidade de diálogo com ele do que com o Dória. O Dória me parece ter um perfil de muita ambição, de muita vaidade misturada, o que existe um pouco em todo político, é claro que existe, mas me parece que com Leite a possibilidade de diálogo é maior. E tem um detalhe interessante, Tasso Gereissati está apoiando Eduardo Leite nessas prévias. O Tasso é ligado ao Ciro. Então talvez o Tasso poderia ser a ponte necessária para que lá na frente, lá entre abril e julho, talvez, dependendo de muitas coisas, aí sim o PSDB abrisse mão da candidatura para apoiar o projeto de Ciro Gomes. Então é necessário a gente avaliar que dentro do PSDB existe ali vários personagens, inclusive o presidente do partido, Bruno Araújo, como o próprio Aécio Neves, que com todas as restrições é uma voz importante dentro do partido, e o próprio Tasso, que defendem que caso o PSDB chegue realmente fragilizado lá na frente, que dê um passo atrás em nome de uma união que ajude o Brasil realmente a se reconstruir. Em relação ao PSD, a situação já é um pouco diferente. É um partido de centro e acaba sendo preterido aí por quem é da centro-esquerda e por quem é também da centro-direita. E aí o Ciro tem um diálogo mais direto e mais franco com Gilberto Kassab. E em alguns estados há uma possibilidade muito grande de que os candidatos a governador, como por exemplo Calil em Minas, o próprio Alckmin, se ele for realmente para o PSD e dependendo da aliança que existir, pode vir a apoiar Ciro Gomes. No Rio de Janeiro, Paes pode apoiar Rodrigo Neves, que é do PDT. Então existe um diálogo avançado em vários estados. Agora, quando a gente pensa em aliança nacional, é bom considerar que se isso acontecer, não vai ser porque o Kassab acha o Ciro maravilhoso. Vai depender realmente de como o Ciro vai chegar ali em março. E a partir de março até julho, quando a coisa realmente for definida. Então, por isso que o Ciro e o PDT trabalham com a possibilidade de chegar ali nesse período de março a abril com 15% a 20%. O que não é tão difícil, considerando que num cenário do Datafolha o Ciro já aparece com 12%, inclusive quando o adversário é Eduardo Leite. Agora, o Ciro forte, lá em março a abril, significa um problema a mais para os outros, como o próprio Dória e Leite. Que considerando que o Lula e Bolsonaro cheguem lá com disposição de serem candidatos mesmo, Lula tem ali, segundo estimam alguns especialistas, de 30% a 35%. O que ele tem a mais hoje é só uma gordura extra por conta do antibolsonarismo. Bolsonaro, caindo como está, já aparece aí com 22%, 23% nas pesquisas,
Mas eu acho que abaixo de 15% é difícil. Então vamos supor que ele chega ali entre 15% e 20%, o Ciro entre 15% e 20%, somando os votos indecisos, branco, nulo, que gira em torno de 10 a 15%, você tem pouco espaço para uma outra alternativa à polarização. Então o Ciro é peça-chave no tabuleiro para 2022. E ninguém mais pode desconsiderá-lo. Por isso que o Maia, mesmo trabalhando nesse campo da centro-direita e tentando viabilizar a candidatura do Dória, já dá sinais aqui, opa, a gente também considera o Ciro Gomes. Mas antes que qualquer eventual apoio aconteça, a gente pode ter certeza, a elite do país tentará de tudo para prejudicar Ciro Gomes. Então, meus amigos, a gente tem que ficar muito atento, porque eles vão tentar desconstruir a candidatura do Ciro, que está muito bem consolidada neste momento, e o que eles vão ter que compreender é que o Ciro, dessa vez, tem uma militância ainda mais forte, que faz um duplo movimento: divulgar as ideias do candidato e, ao mesmo tempo, defendê-lo desses ataques baixos, sem que isso signifique tirar o senso crítico daquilo que eventualmente mereça crítica. Então vamos avaliar, vamos ficar bem atento aos movimentos do centro e da centro-direita, para ver, porque se realmente a preocupação deles lá na frente for derrotar Lula e Bolsonaro, apoiar Ciro Gomes, mesmo com algumas ressalvas, pode ser aí a única alternativa para alguns pré-candidatos e para alguns políticos. Outros, é claro, que continuarão aí com as suas pretensões pessoais, elas são legítimas, a gente tem que respeitá-las também. Meus amigos, é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.